Bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado aqui no canal da F1000 TV. Eu sou seu apresentador Arthur Silvestre do programa Depois da Aula e hoje a gente vai ter uma entrevista exclusiva com a professora Tainá Negreiros aqui, logo após a vinheta que vai tocar agora. Como dito, nossa convidada de hoje é a professora Tainá Negreiros, piauiense, professora, historiadora e pesquisadora de cinema. Ela tem um doutorado na USP e um pós-doutorado pela Université de Lausanne, que é uma escola da Suíça. E a gente chamou ela aqui pelo trabalho dela, que é especializado no cinema feito por mulheres e o aprofundamento no tema da história do cinema. Professora, bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. É um prazer todo meu e obrigada pelo convite, gente, pelo interesse, pela fala. Professora, acho que a gente podia começar falando sobre a maior pioneira, acho, da história do cinema, que é a Alice Guy. Ela foi a mulher que criou os primeiros filmes de ficção, cheio de técnicas inovadoras e essas coisas. Mas ela foi apagada da história do cinema. Você podia contar um pouco para a gente dela, as obras que ela fez e outras mulheres que incentivaram aí o cinema a alavancar? Posso. Bom, eu como professora de produção audiovisual, história do cinema, sempre foi importante para mim discutir com alunas e alunos sobre essas invisibilidades, né? Mulheres realizadoras que nem sempre nós conhecemos, né? Mulheres realizadoras que vão ficando pelas linhas esquecidas da história, e aí nós temos, por exemplo, as realizadoras negras que conseguem, né, que há um apagamento ainda maior, e a Alice Guy, por muitos anos, se vocês acessam a bibliografia sobre história, a bibliografia clássica sobre história do cinema, vocês vão ver como é gritante o apagamento, né, da presença dela, né, como não se falava em Alice Guy. Falar-se em Alice Guy é uma coisa extremamente recente. Então, isso em si, ela não ser sequer comentada, já é uma grande questão, né? A gente começa a história do cinema, fala dos irmãos Lumière, né? Fala do Georges Méliès como aquele que seria o grande criador de um cinema ficcional, sendo que a Alice Guy, um ano depois dos irmãos Lumière, fez A Fada do Repolho, que já é uma obra, né, ficcional, com direção de arte, né, já encampando, né, já com preocupações que vão ser caras para a história do cinema. Então, assim, é uma cineasta fundamental, a gente tem que atribuir a visibilidade dela ao livro da Alison McMahon, chamado Alice Guy, em que ela vai falar da trajetória dela. Ela trabalhava na Gaumont, que é uma das principais produtoras francesas. A Gaumont ainda existe, né? E nesse contato, nesse universo, ela teve a chance, né, de ter contato com a tecnologia, né, com as câmeras, e de desenvolver esse trabalho. A filmografia da Alice Guy é imensa, né? Ela fez muitos filmes, e isso escancara mais ainda o apagamento dela, né? O fato dela ter feito tantos filmes, né, como, por exemplo, o célebre Consequências do Feminismo, em que ela coloca em cena mulheres e homens trocando de papel, né, em que ela faz essa brincadeira com isso. O fato da gente não falar mais de filmes como esse é bastante sintomático, é um alerta para pesquisadores, pesquisadoras, alunas, alunos, de como, se a gente não se atenta, os perigos da invisibilização são grandes, né? Então, assim, a Alice Guy foi importantíssima para o desenvolvimento da linguagem cinematográfica, é importantíssima na história do cinema feito por mulheres, e não só da história do cinema feito por mulheres, mas da história do cinema. Então, assim, para quem, hoje em dia, antes a gente tinha esse livro falando da Alice Guy, hoje em dia a gente já tem documentário, já tem uma série de outras pesquisas, professoras e professores estão falando mais em aulas, né? E aos poucos a gente está conhecendo outras cineastas nessa mesma leva. O nosso próximo caminho é não só dar visibilidade para cineastas como Alice Guy, para cineastas mulheres, mas para cineastas de outras etnias que também entram num esquecimento brutal, né? E isso a gente tem que discutir. E eu fico feliz de estar com vocês aqui, alunas
e para a gente falar disso, é emocionante. Certo, professora. Professora, tem mais alguma mulher que você acha que influenciou muito na história do cinema dos primeiros tempos para cá? Vamos já da segunda, grande. Na França, a gente tem a Germaine Dulac, tá? Nos anos 20, ela foi uma das responsáveis pelo aquecimento cultural francês dos anos 20, né, do chamado impressionismo francês, em que começam as revistas de cinema, o debate sobre o cinema como uma arte singular, e a Germaine Dulac vai fazer um dos filmes mais importantes, que propõe o ponto de vista de uma realizadora, que é a Sorridente Senhora Bédé, né? Não só esse filme, a Germaine Dulac vai transitar pelo seu impressionismo e vai fazer também o filme que talvez seja o inaugural filme do surrealismo, né, que é Les Coquilles et l'Enclergement, fundamental, ou seja, Germaine Dulac é um nome que a gente deveria falar muito mais, tá? Existem alguns livros, infelizmente a bibliografia no Brasil não é tão grande sobre a Germaine Dulac, mas nós temos um livro de uma grande pesquisadora chamada Sandy Fleetman Lewis, em que ela analisa a importância da obra da Germaine Dulac e do feminismo no cinema, falando dela, mas não só dela, da Inês Varda, entre outras. É um belo livro chamado To Desire Differently, né? Desejar de outra forma, desejar diferentemente, né? Um belo livro, infelizmente, só em inglês, mas eu acho que a gente está numa tendência de mudança de olhar, graças à geração de vocês, que é uma geração interessada, inquieta, que não está se contentando com os cânones, assiste os cânones, mas conhece outras possibilidades. Isso é fundamental para uma renovação. Então, Germaine Dulac é o nome que eu citaria, tá? Eu citaria a imensa, gigantesca Maya Deren, cineasta dos anos 40, nos Estados Unidos, de origem ucraniana, na época russa, né? Migrou com a família para os Estados Unidos e é a precursora, o grande nome do cinema experimental americano e que eu diria também do cinema surrealista. Gigantesca, inventiva, sobre representação das mulheres, sobre questões da mulher, realizadora, artista. Recomendo Meshes of Afternoon, tem toda a obra da Maya Deren no YouTube, uma imensa, gigantesca cineasta, que se você vê os filmes da Maya Deren nos anos 40, você entende o sentido da palavra vanguarda. Então, assim, Germaine Dulac, Maya Deren falando da Europa. É claro que a gente vai chegar ao Brasil, principalmente nos anos 60 e 70, e nós temos cineastas maravilhosas, Adélia Sampaio, cineasta negra, percursora, né, das cineastas negras no Brasil, né, a gente tem cineastas brasileiras importantíssimas, também, tá? Ana Carolina, falando, né, do comecinho do cinema, eu diria Germaine Dulac e Maya Deren, além, né, da Alice Guy. E aí vamos seguindo, vamos ter muitas mulheres importantes, a gente vai ter no cinema moderno Chantal Akerman, né, importantíssima cineasta belga, Agnès Varda, Yvonne Rainer, né, são todas cineastas modernas que vão propor rupturas com as chaves de representação das mulheres no cinema, propondo o olhar das mulheres que não é único, que é diverso, que não deve ser considerado como um só. O olhar das mulheres são vários. Quanto mais mulheres realizadoras, mais mulheres de diversos lugares, mais olhares a gente vai ter diversos sobre isso, tá? Então, assim, eu diria esses nomes. E a gente circula nos Estados Unidos, nós temos a Julie Dash, que fez o Illusions, falando da cineasta negra, falando das questões das mulheres negras e das realizadoras negras. Outro nome importantíssimo, tá? Certo, professora, nomes muito importantes aí mesmo. E como segundo tópico dessa nossa entrevista, eu queria saber a representatividade das mulheres no cinema. Com certeza teve uma melhora, mas ainda tem um longo caminho pela frente, principalmente em relação a minorias, essas coisas. Mas como você acha que essa representatividade foi evoluindo da era clássica até os tempos modernos, além das vanguardas, essas coisas? Uhum. Olha, eu diria que debate, né, o debate que se acirra entre cinema e feminismo, né, que os anos 70 vão consolidar isso, mesmo a gente já tendo essas cineastas nos anos 20, 40, encampando e discutindo isso, o debate vai se consolidar nos anos 70, e as cineastas modernas vão, na esteira dessas grandes mulheres,
ir à forma fílmica e verificar as possibilidades de ruptura na forma fílmica. O que é que na forma fílmica está perpetuando uma forma de olhar canônica, uma forma de olhar, né, consolidada. Então, aliando a prática e o debate, a gente tem as grandes autoras, né, a gente tem a Laura Mulvey e o texto dela, né, Prazer Visual, em que ela debate o fetichismo a partir de categorias psicanalíticas, ela debate fetiche, escopofilia, espectatorialidade, como nós tivemos que pedir emprestado o olhar dos homens brancos héteros para assistir o clássico, né? Então, a Laura Mulvey é uma pesquisadora e cineasta, fez o belíssimo filme Enigma da Esfinge. O debate que a Laura trouxe é bastante importante, né? E aí a gente tem outras autoras como Barbara B. Rich, né, Teresa de Lauretis, e autoras que vão discutir de forma interseccional, discutindo representação das mulheres em questões étnico-raciais, Bell Hooks, tá? A gente tem autoras que vão discutir isso. Aqui no Brasil a gente tem a Edileuza Penha, que é fundamental, tá? A Janaína Oliveira. Então, assim, eu diria que esses passos vão sendo dados, essas ocupações de espaço vão sendo conseguidas através da associação entre debate, discussão, debate público, práticas e, claro, mais recentemente, principalmente, políticas públicas que possibilitem que as mulheres ocupem esses espaços que são reservados para um certo tipo de, né, homem, hétero em geral. Política pública é fundamental, no Brasil é fundamental, editais para as mulheres, editais para mulheres negras, né, editais, políticas públicas que insiram, né, que deem conta de sanar essa desigualdade que é histórica. Então, assim, debate, realização, investigação da forma fílmica e ruptura no interior da forma fílmica, temática, formalmente, e política pública. Tá? Certo, professora, muito bom. Professora, os filmes protagonizados por mulheres nos dias de hoje, eles às vezes têm uma visão um pouco deturpada das mulheres, hoje em dia um pouco menos, mas antigamente um pouco mais. Você acha que, tipo assim, o público masculino e feminino, ele é enxergado de forma diferente? Tipo, uma mulher em cena tem uma certa reflexão no público e um homem tem outra certa reflexão. Quais são as características que você acha que a gente devia tirar disso? E essas coisas? Pergunta ótima, né? Que aí diz sobre espectatorialidade, né? Como a gente vê homens e mulheres no cinema, né? Essa é uma boa pergunta. E aí, o que me leva a pensar isso, né? É sobre como o cinema, o audiovisual em geral, constrói olhares, né? Como o audiovisual forja as nossas sensibilidades, como a gente aprende a amar, lendo, vendo filmes, como a gente aprende a se relacionar. Então, vocês imaginam séculos e séculos de representação das mulheres massivamente como objetos românticos, como aquelas cujos homens vão se apaixonar, vão defender, vão lutar, sem que nós conheçamos o ponto de vista, né? Com essas obras ali, furando esse bloqueio desde os anos 20, mas massivamente a indústria e até mesmo o cinema moderno feito por homens, com o ponto de vista masculino, em que as mulheres ou são as musas, as desejadas, aquelas que devem ser salvas, aquelas cuja existência só está unicamente condicionada a uma experiência amorosa. Então, assim, se você me pergunta se há uma cristalização da imagem das mulheres, é essa, das mulheres negras, né, e das mulheres latinas, sensuais, desejantes, né, da mulher branca, mais embonecada, aquela mulher a ser conquistada, a ser protegida. Então, assim, isso foi cristalizado. Ou a musa rebelde do cinema moderno, musa ainda, como aquela desejada. Há, sim, lugares que são cristalizados, né, dos homens heróis, dos homens com conflitos a serem resolvidos nos filmes, e das mulheres como figuras românticas que contribuem nas narrativas dessas jornadas. Então, não sei se vocês já ouviram falar do teste de Bechdel, né? O teste de Bechdel é um teste que foi criado pela escritora Alison Bechdel, que ela é autora de quadrinhos, uma grande autora,
mas que ela fez essa brincadeira, que não é exatamente sobre dizer se um filme é bom ou ruim, mas para dar uma ideia do sintoma, da condição sintomática do mundo do audiovisual. A Alison Blaisdell criou o teste de Blaisdell, que é o seguinte: você vê a mulher no filme, você observa se ela está no filme, se ela só fala no filme inteiro com homens. Primeiro critério. Segundo critério, se ela fala com mulheres, sobre o que ela fala? Sobre homens? Gente, é assustador assistir os filmes e ver como poucos filmes saem desse teste. Esse teste determina se o filme é bom ou não? Não, mas ele sinaliza um estado de coisas. Sobre justamente isso que você me pergunta. Como se veem as mulheres? Como elas se cristalizaram na história do cinema? Né? Como aquelas que a existência está condicionada a um relacionamento afetivo heterossexual. Né? Então, romper com isso, você sente quando um filme rompe com isso. Você vê um filme moderno que as mulheres são amigas, elas estão em uma outra espécie de coletividade, de comunidade, em que não seja só condicionada a essa figura masculina que vai defendê-las. Então, assim, existem essas cristalizações, existem esses estereótipos, e a gente vai no interior das imagens para reconhecê-los, e é no interior das imagens e dos temas, das questões trabalhadas, que a gente vai promovendo ruptura, discutindo, produzindo materiais e conversando com vocês. Muito bom, muito bom. Mas esse trajeto que a mulher teve no cinema, ainda que não completo, deu uma boa melhorada do início do cinema para cá. Melhorou muito. Ainda tem um longo caminho, mas melhorou muito. E é perceptível que as mulheres estão conseguindo explorar mais no cinema, estão tendo mais espaço na diretoria dos filmes, na produção, até mesmo em cena. E temos excelentes exemplos no cinema nacional também, como o filme Que Horas Ela Volta, que é um excelente filme de cinema nacional, estreado pela Ana Muylaé. Eu não sei se é assim que fala o nome dela, me desculpe. Isso. E você acha que tem mais alguma que a gente tem que ressaltar aqui, falando de cinema nacional agora? A gente tem cineastas maravilhosas, meu Deus, Carolina Amaral, né, que fez o Homem Cordial, né, uma cineasta intrigante, paulistana, se eu não me engano. A gente tem uma descentralização desse cinema feito por mulheres, graças a políticas públicas, a políticas de oficinas de cinema. No Recôncavo Baiano, nós temos a Glenda Nicásio, cineasta negra que dirigiu Café com Canela, Ilha, né? Nós temos a Anita da Silveira, que vai mais na direção do terror com as figuras das mulheres em cena, Juliana Rojas, né, que trabalha em geral em parceria com o Marco Dutra, né? Nós temos mulheres no cinema experimental que estão aí seguindo nessa toada da Maya Deren, Natália Reis, né? Luísa Marques, mulheres do cinema experimental. A gente tem mulheres fazendo filmes maravilhosos, muitos filmes maravilhosos brasileiros, né? O Café com Canela é um exemplo contemporâneo de representação das mulheres negras, né? Que eu acho um exemplo interessantíssimo de representação das mulheres, olhando para o futuro dessa representação, mulheres numa comunidade, numa experiência de comunidade interessantíssima. Nós temos isso no cenário brasileiro, né? No cenário mundial, a gente tem muitas mulheres realizadoras importantes, né? A gente tem essas realizadoras que estão sendo acolhidas pelo mainstream, né? A Greta Gerwig, né? As ganhadoras do Oscar, né? A Jane Campion, que já está aí há muito tempo, mas ganhou o Oscar de diretora há alguns dias, né? Ava DuVernay. Então, assim, mas a gente também tem cineastas que vão correndo menos pelo mainstream, mas por outras vias, né? Nós temos a Claire Denis na França, cineasta francesa maravilhosa, né? Mati Diop. Então, assim, há bastante cineastas ainda, né? Uma realidade, se você lê a crítica de cinema, principalmente as perguntas, as exigências feitas às mulheres, agora teve a Maggie Gyllenhaal com A Filha Perdida, ainda são exigências feitas às mulheres. Vocês veem o texto da crítica, ainda é um conteúdo de misoginia e machismo bastante evidente, e cabe à crítica refletir sobre isso também, né? Também é papel da crítica perceber esses regimes do olhar, e sim,
ainda há um longo caminho a percorrer, mas nós temos grandes exemplares que estão aí provocando essas rupturas das chaves de representação, seguindo nessa toada, né? E felizmente eu espero que cada vez mais, não só mulheres brancas na realização, mas mulheres de outros grupos étnico-raciais, porque essa multiplicidade é fundamental para que a gente tenha olhares diferentes, porque o olhar feminino não é único, não é o olhar feminino, são olhares de mulheres, experiências de mulheres várias, e isso é muito importante reforçar aqui, tá? Muito bom, professor, muito bom. Você mesmo citou o Oscar, né? Ele é acho que é o maior prêmio de cinema atualmente, nos dias de hoje, e nos últimos anos muitas mulheres sim ganharam várias estátuas, né? Levaram várias estatuetas para casa, mas infelizmente ainda, segundo as pesquisas, em Hollywood, no exterior, apenas 25% do trabalho envolvendo cinema, produção, palco, cenografia, essas coisas, 25% somente 25% eram mulheres. E no Brasil esse número é ainda mais preocupante, porque a gente tem só 15% de trabalhadores ali, cineastas, produção, direção, envolvendo as mulheres. Você, como especialista no cinema e pesquisadora, como você se sente em relação a isso? Agora, sua opinião. Bom, outro dia, em 2018, eu junto com algumas colegas, a gente montou uma mesa na Cinemateca Brasileira com mulheres realizadoras, profissionais, espectadoras, para discutir isso, né? Discutir o quanto o ambiente cinematográfico, na extensão do quanto a nossa sociedade é machista, o quanto essa presença ainda é incipiente e, quando acontece, são mulheres que sofrem assédio, sofrem diferença de tratamento, diferença de pagamento. Então, sim, a minha opinião, que não é uma opinião baseada na realidade, né? Uma coisa que é bem importante no Brasil, a gente tem muitas produtoras no Brasil. Isso talvez seja a nossa maioria, a gente tem produtoras muito importantes, interessantes, que estão levando esse tipo de trabalho adiante, né? Mas por trás das câmeras, direção de fotografia, ainda é muito menor. A gente sente que está crescendo, mas eu acho que tem a ver com o ambiente machista, com a confiança depositada em profissionais do sexo masculino, com o peso, né, do machismo e do patriarcado, que duvida das capacidades das mulheres em âmbitos profissionais diversos. Então, assim, a gente vê esse cenário e vê essa desigualdade e mobiliza o debate para sair desse lugar, né? Porque ela está aí, é gritante, é flagrante e, pelo menos, mesmo com essa desigualdade, a gente está tendo mais lugar, pelo menos, para falar dos assédios, das desigualdades e de uma série de questões que atormentam a mulher profissional do audiovisual em determinados campos, desde atrizes, a diretoras de fotografia, a produtoras, né? É geral, é uma luta, são lutas diferentes, mas que são lutas que permanecem. E vejo, minha opinião ainda tem muito o que se melhorar, porque tem muita questão machista incrustada na nossa realidade, tem muita desconfiança do trabalho da mulher, isso é terrível, né? E deslegitimação. Muito obrigado por essas palavras. Acho que a opinião é sempre muito válida. E para fechar aqui, uma pergunta que eu acho muito importante também, porque a relação do cinema, o cinema ele meio que depende de um público, né? O público tem que ir lá prestigiar o trabalho, principalmente dessas mulheres. Você acha que o público ele tem um papel muito importante nesse avanço da representatividade? Tem, eu acho que o público vai se afinando com o debate, né? A gente tem que debater na vida pública para que o público saiba que essas questões estão em pauta, né? E por isso que é tão esperançoso para mim ser professora da geração de vocês, porque vocês são o público e eu sinto vocês extremamente inquietos, vocês me fazem pensar assim, nossa, as coisas, mesmo que seja num ambiente mais restrito, acadêmico, universitário, mas ainda assim eu sinto uma inquietação, uma tensão positiva que está discutindo esses lugares. Então, assim, o público está sujeito ao debate e olhar é algo que se constrói.
Então, se a gente tem novos olhares e se a gente vai lidando e se deslocando para os outros olhares, pedindo outros olhares de empréstimo, a gente vai desenvolvendo, lidando com a diversidade de forma mais interessante, mais positiva. Professora, muito obrigado. Muito obrigado por essa conversa. Eu tenho certeza de que ela vai ser muito assistida e muito bem recebida pelo público. Muito obrigado novamente pelo seu tempo. Muito obrigada pelo convite, pela paciência e pela persistência para a gente conversar, porque é muito bom, é o tipo de coisa que eu valorizo, é isso que vocês estão fazendo, essa discussão, perguntas lindas, oportunas, que alegria que vocês estão aí fazendo isso. Parabéns pelo trabalho. Obrigado por ter assistido. Se vocês gostaram, dá um like aí embaixo e acompanha, porque nesse canal aqui só tem conteúdo de qualidade, viu? Obrigado.